Vamos direto ao ponto. Hoje a gente vai fazer um verdadeiro raio-x no relatório gerencial de março de 2026 do fundo IRIME 11. É um documento denso, cheio de movimentações estratégicas, taxas de juros bem específicas e metas financeiras ambiciosas. A nossa ideia aqui é pegar todos esses dados complexos, essas tabelas, esses gráficos, e traduzir tudo isso em informações claras e estruturadas para a gente entender como funciona a fundo a estratégia de portfólio e esses rendimentos tão altos. Mas antes da gente mergulhar de cabeça nos números, vale sempre aquele aviso que é super importante. Todo o conteúdo apresentado aqui tem caráter exclusivamente educacional e informativo, tá? Nada do que é dito deve ser considerado recomendação de investimento. Faça sempre a sua própria análise. Com essa base profissional bem definida, agora sim, vamos lá. Olha só esse número que já salta aos olhos logo de cara, 14,12%. Esse é o dividend yield de mercado do fundo acumulado nos últimos 12 meses. Além disso, o relatório destaca uma distribuição bem forte de 75 centavos por cota no mês, e eles ainda têm uma reserva acumulada de mais ou menos 3 centavos por cota. Num cenário macroeconômico que o próprio relatório descreve como ainda pressionado, manter uma distribuição desse nível exige uma engrenagem rodando perfeitamente nos bastidores. Como é que isso é possível? É exatamente o que a gente vai desvendar agora. Para organizar o nosso papo, a gente vai passar por blocos bem diretos, uma introdução ao fundo seguida por 3 dicas essenciais sobre rendimentos, giro de caixa e riscos. E, para fechar, um plano de ação prático. Começando pela introdução ao fundo, vamos dar uma olhada na visão geral e num desconto gigante que está rolando. O relatório deixa bem claro que a alma do fundo continua ancorada em crédito estruturado, mas que está rolando uma reciclagem forte da carteira de fundos imobiliários e um reforço em CRIs. E isso ilustra de forma brilhante uma das maiores discrepâncias apontadas no documento. De um lado, a gente tem o valor patrimonial da cota, que é de R$ 83,48. Esse é o valor intrínseco real de todos os ativos que o fundo possui. Mas, do outro lado, o valor da cota negociada lá no mercado, na bolsa, é de apenas R$ 64,72. É um desconto muito profundo entre o que o fundo efetivamente vale em ativos e o preço que o mercado está pagando hoje. Entender a mecânica dessa carteira, que consegue gerar aquele yield de mais de 14% em cima desse preço descontado, é o principal motivo da nossa análise. Indo para a nossa primeira dica da análise, o foco em rendimentos, o verdadeiro motor desse high yield. Para entender como esse dividendo alto se sustenta, a gente precisa olhar para debaixo do capô. A carteira de CRIs deles é massivamente dependente do IPCA, representando impressionantes 88,2% dos indexadores. O restinho fica dividido entre CDI+, IGPM+, e taxas prefixadas. E tem mais, a carteira possui uma taxa nominal expressiva, batendo quase 14,9%, com prazo médio de vencimento de cerca de 3 anos e meio. O que isso quer dizer na prática? Que a inflação mais alta do período acabou funcionando como um supervento a favor, impulsionando direto os rendimentos desses ativos e reforçando de vez esse perfil de alto rendimento da carteira. E para não ficar só na teoria, o documento traz exemplos práticos para a gente materializar isso. A principal movimentação no mercado primário no mês foi o CRI Cash MEI 21. A gente está falando de uma alocação de cerca de 1,6% do patrimônio líquido, com uma taxa excelente de IPCA mais 10%. É uma série mezanino e a gestão fez questão de destacar 2 pontos muito positivos. A carteira é bem pulverizada e o LTV média baixo. O LTV é a relação entre o valor do empréstimo e a garantia, ou seja, é uma tática muito clara de travar taxas de juros altíssimas enquanto se tenta manter as garantias sólidas e o risco espalhado. Passando para nossa segunda dica, giro e caixa. Basicamente, como eles navegam no mercado e mantêm a liquidez. Navegar bem nessas condições de mercado exige liquidez e uma reciclagem estratégica da carteira. E dá uma olhada nessa evolução de caixa, é fascinante. Em janeiro, eles tinham 783 mil, em fevereiro foi para 851 mil. E aí, no fim de março, o caixa simplesmente dobrou, indo para mais de 1,7 milhão. Isso é a prova visual de uma geração de liquidez super saudável. O detalhe de ouro aqui é que o fundo fechou março com esse dinheiro todo em caixa mesmo depois de ter feito aquelas novas alocações que a gente acabou de ver. No total, esse caixa representa só 3,5% do patrimônio líquido, indicando que a gestão não está deixando o dinheiro parado, a carteira continua pesadamente investida. E de onde vem essa mágica do caixa? Vem das trocas táticas. A gestão reduziu ou zerou posições em ativos que estavam pagando menos dividendos, tipo o RBHI 11, HDUF 11, TORD 11, e encerrou totalmente a posição no VSLH 11. Em compensação, eles entraram estrategicamente em ativos com um carrego melhor, como o CPSH 11 e o EIRA 11.
No fim das contas, entre perdas de um lado e ganhos de outro com essas movimentações, o saldo líquido ainda resultou num ganho de capital positivo de 3 centavos por cota pro fundo. Nada mal. Agora, a nossa terceira dica que é fundamental: atenção aos riscos. É hora de olhar para as luzes de alerta no painel. Qualquer estratégia de alto rendimento exige um acompanhamento meticuloso, e o relatório é super transparente ao listar os créditos monitorados, citando 2 ativos problemáticos principais. O primeiro é o CRI Escher, que está na fase de negociação para uma possível dação em pagamento, mas que ainda depende de aprovações. O segundo é o CRI Eco 3, que teve uma evolução um pouco diferente, com uma decisão judicial favorável, e agora o fundo tenta acessar os recursos que estavam bloqueados. É crucial pontuar de forma bem objetiva que o documento informa que esses ativos problemáticos representam um peso relativamente pequeno no patrimônio líquido total do fundo, mas que seguem ali no radar como pontos de atenção contínua. Para fechar, vamos transformar todos esses dados em um plano de ação prático. Como a gente sintetiza isso num modelo mental para acompanhar as coisas daqui para frente? O relatório nos dá 3 passos práticos. Primeiro, continuar monitorando a resolução daqueles CRIs problemáticos, porque recuperar essas garantias mexe direto na saúde do fundo. Segundo, ficar muito de olho nas tendências da inflação. Como a gente viu, 88% da carteira de CRI está atrelado ao IPCA, então mudanças bruscas na inflação vão mudar o patamar de rendimentos. E terceiro, acompanhar esse movimento que a gestão declarou de aumentar a exposição aos FIIs chamados de tijolo, buscando ativos físicos mais resilientes enquanto garantem ganhos táticos e mantém os dividendos elevados. Para a gente encerrar o nosso papo estruturado de hoje, eu deixo uma provocação importante baseada nos dados que a gente acabou de revisar. Como é que eventuais mudanças nas tendências macroeconômicas de inflação vão impactar a sustentabilidade a longo prazo e a geração de dividendos de portfólios focados em alto rendimento e tão pesadamente dependentes do IPCA? Essa é uma reflexão vital para quem quer dominar a mecânica dos fundos de crédito estruturado. Muito obrigado por acompanhar mais essa análise detalhada e até a próxima.